Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Boletim Legislativo desta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. Hoje vamos falar sobre o Dia Nacional da Educação Infantil, criado para fomentar discussões sobre a importância da qualidade do ensino nessa fase escolar. E para desenvolver competências emocionais das crianças, especialistas apostam na chamada educação positiva, método baseado no cuidado com o bem-estar. Agosto Verde Claro, campanha de sensibilização contra o linfoma, quer estimular a prevenção. Inteligência artificial. Engenheiro do ITA desenvolve tecnologia que pode ajudar a identificar alvos com mais facilidade, como aeronaves desaparecidas após um acidente aéreo. E o Dia Nacional da Educação Infantil, celebrado em 25 de agosto, foi criado para promover discussões sobre a qualidade do ensino e o acesso à educação. De acordo com o último censo escolar, o número de matriculados em creches e pré-escolas do país cresceu 13% em 2 anos. Em São José, são 31.675 crianças nas escolas de educação infantil. O trabalho dentro das unidades durante essa primeira fase do ensino é fundamental para o pleno desenvolvimento dos alunos. Aos 6 anos, a Sophie já aprendeu bastante. Ela frequenta a escola desde 1 ano e meio e já conhece o alfabeto e os números. Sabe contar confiante de 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse conteúdo é trabalhado nas tarefas propostas pelos professores na escola, com o objetivo de estimular e desenvolver o conhecimento das crianças. Numa simples roda, então existe o desenvolvimento da oralidade, ali existe o reconhecimento do nome e diante do reconhecimento do nome, a escrita do nome. Existe também a questão das histórias, importantíssimo neste momento, nesse nível da primeira infância, que é por meio da história, com diferentes gêneros textuais, que ela só vai ampliando esse vocabulário para chegar no ensino fundamental. Além das atividades de sala de aula, outra coisa que a Sophie adora na escola é se divertir. Eu brinco muito na escola. A gente brinca de mamãe e filhinha. É, de boneca? E se engana quem pensa que a brincadeira é só um descanso e que a criançada não aprende enquanto brinca. O brincar livre é o brincar no parque, no que eles pulam, eles sobem, eles interagem com os amigos, eles criam as próprias brincadeiras. E temos o brincar dirigido. Esse brincar dirigido, um pular amarelinha, é um brincar dirigido. Nesse existe uma sequência de número, existe uma organização do corpo no pular. O boliche não deixa de ser quando o pino cai, quantos pinos que caíram. Vamos anotar, vamos registrar essa quantidade. Então, este é um brincar já dirigido. Esse combo entre atividades e brincadeiras faz parte da construção de uma fase crucial para o desenvolvimento infantil, que tem impacto na formação do ser humano como um todo, desde os anos futuros na escola até a entrada no mercado de trabalho. Existe um processo para a vida. É a vida adulta, a vida quando ela está numa relação de trabalho lá no futuro. Então, isso tem tudo interferência, é o agora. É agora que a gente faz essa diferença. Para reforçar a relevância do aprendizado escolar na primeira infância, uma lei federal criou o Dia Nacional da Educação Infantil, em homenagem à médica pediátrica e sanitarista brasileira Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança. A data promove conscientização aos pais e responsáveis sobre a necessidade de manter as crianças na escola desde pequenas. Quando a gente fala do Dia Nacional da Educação Infantil, nós não celebramos somente este dia. Diariamente, com a educação de qualidade que a gente oferta para as nossas crianças, isso, a gente já sabe que é a importância desse dia, o quanto é importante a educação infantil e essa faixa etária, que se cada vez mais, enquanto política pública, você puder cuidar e proporcionar o melhor para as nossas crianças, ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Conscientizar é parte da solução. De acordo com o censo escolar do INEP, as matrículas na educação infantil cresceram 13% em 2 anos.
Em São José dos Campos, são 31.675 crianças matriculadas. E para manter esse número em ascensão, a Prefeitura promove ações de busca ativa. O mínimo, a frequência da educação infantil é de 60%. Então, esse acompanhamento regular, junto aos professores, no diário de classe, o contato com as famílias, caso essa criança precise se ausentar, solicitando que as famílias apresentem ou um atestado médico, o motivo pelo qual ela está ausente. Então, essas ações e de conscientização das famílias, contato telefônico, reunião de pais, várias outras ações são feitas para que essa criança permaneça junto na escola. A Fernanda, mãe da Sophie, fica orgulhosa vendo toda a evolução da filha na escola. E a pequena virou exemplo para o irmão mais novo, que também já foi inserido na educação desde cedo. Para a mãe, o contato com professores e colegas faz toda a diferença. A gente vê o desenvolvimento que é diferente de uma criança que fica dentro de casa. Hoje acho que é importante, hoje em dia, muito importante, mais do que antes, as crianças, ela ter esse ambiente de troca com outra criança, ela ter esse desenvolvimento na escola mesmo, porque a gente, pai, dentro de casa, a gente não consegue, né, fazer essa parte que a escola faz. E a gente segue falando sobre esse assunto, mas agora para conversar um pouquinho sobre a chamada educação positiva, que é um método baseado no cuidado com o bem-estar para desenvolver nas crianças habilidades emocionais. Esse é o nosso tema do Boletim Entrevista de hoje. Olá, Boletim Entrevista no ar. Você provavelmente viu recentemente algum vídeo ou conteúdo viralizado falando sobre a educação positiva. Esse termo tem sido bastante utilizado, principalmente nas redes sociais, para explicar uma educação mais respeitosa com as crianças. Para falar sobre isso, estou aqui com a psicopedagoga Mariana Leite. Bem-vinda, Mariana. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Para a gente começar, o que é a educação positiva? A educação positiva, a gente costuma dizer que é o caminho do meio. Não é nem uma educação permissiva e nem uma educação punitiva. É uma educação que olha para a criança como criança. Então, eu percebo o desenvolvimento, a fase que aquela criança está, o que eu posso esperar daquela criança para que eu possa me comunicar com ela. Você falou da educação permissiva e da punitiva também. O que os pais têm que prestar atenção, no que eles têm que se atentar para não cair nenhum nem outro, para percorrer justamente esse caminho do meio? Digamos que como é algo bem novo, né, vem sendo estudado há pouco tempo, não muito tempo, sobre essa educação respeitosa e os benefícios dela, normalmente os pais ou eles estão muito na punitiva ou muito na permissiva, né? Então, quando eu penso, eu preciso dar um lugar para essa criança, né, de fala. Então, por exemplo, uma educação punitiva é uma educação que não dá esse lugar. Então, é o adulto que está ali dando todas as ordens, independente daquilo que a criança pensa ou está sentindo. Não existe a punição por aquilo que ela faz de errado, né? E a permissiva, ao contrário, é quando eu negligencio, tanto faz. Então, o meu filho está gritando, tanto faz, deixa ele gritar. O meu filho está apanhando na escola, tanto faz, deixa ele. Eu falto com essa presença, com esse limite. E a educação positiva, respeitosa, ela vai por esse caminho do meio, que o meu filho precisa de limite, ele precisa de correção, mas ele precisa também ser ouvido, ser escutado. Eu preciso saber aquilo que ele está sentindo para que eu possa atendê-lo de uma maneira mais respeitosa. Então, assim, eu quero que o meu filho não grite, mas eu grito com ele. Então, assim, é incoerente, né? Uma educação que eu grito para punir. O meu filho, ele aprende o quê? Não é? Ele aprende que para ele, quando ele tá bravo ou quando acontece alguma coisa que não vai conforme o jeito dele, ele também vai gritar. Então, educação respeitosa, educação positiva, ela vai por esse caminho do meio, que em primeiro lugar, o respeito e eu respeitar o desenvolvimento humano. Então, eu respeito o que fase que o meu filho tá e o que ele pode me oferecer dentro daquela fase. Isso só pode acontecer, né, esse caminho do meio, por meio de uma mudança de perspectiva que os adultos têm sobre as crianças, não é? Sim. Quem tem que mudar é o adulto. Então, a gente vem de uma sociedade muito punitiva. Então, assim, que a criança não tem vez, que fica quieto, né, obedece, não precisa ouvir. Um exemplo disso, né, quando, por exemplo, dessa falta de olhar para essa criança, a gente chega num ambiente, né, uma festa de amigos, e tem adultos. Normalmente a gente cumprimenta todos os adultos
e dificilmente a gente se abaixa para cumprimentar as crianças, como se elas não fossem um ser humano, como se elas não precisassem desse oi também, né? Como se elas não tivessem importância. Então, é uma mudança de mentalidade mesmo. Então, eu vou tirar as minhas lentes da educação punitiva, da educação tradicional, e colocar as minhas lentes da educação respeitosa. E por que isso é benéfico para a criança, ela crescer no meio de uma educação positiva? Olha, existem vários estudos científicos que comprovam que uma criança que ela vive em um lar onde tem muita negligência, muita gritaria, muita briga, punição, né? A criança apanha, a criança tem medo, ela vive com medo, sem saber aquilo que ela vai receber por causa de errar, por conta dos seus atos. O cérebro da criança, ele se desenvolve de uma maneira diferente. Ele não consegue alcançar o seu maior potencial. E dentro de uma família onde a educação é respeitosa, onde a criança não tem medo desse adulto, daquilo que ela vai receber, ela consegue se desenvolver fisiologicamente melhor. Então, é mais do que só algo que é um respeito, é algo que impacta na biologia do ser humano. Maravilha, Mariana. Gostaria de te agradecer pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. E como a Mariana falou, educação positiva nada mais é do que a gente respeitar, a gente enxergar a criança da mesma forma como a gente enxerga um adulto, com as diferenças, com as particularidades de cada um, a gente tem que enxergar a criança dessa mesma forma. E aí cresce um adulto saudável, né? De volta ao estúdio. E um projeto desenvolvido por engenheiros do ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, usa a inteligência artificial para treinar algoritmos a identificar com precisão aeronaves, veículos e até navios. O repórter João Delfino foi até o Instituto entender como é que funciona esse programa e explica agora para a gente. Foram 4 anos de pesquisa para que o projeto do coronel engenheiro Gustavo Farrah ficasse pronto. Uma tecnologia que usa a captação de imagens por radares e conta com a ajuda de inteligência artificial para várias ações de segurança das Forças Armadas para a proteção do território nacional. O grande objetivo é classificar alvos de interesse que estão no terreno. E pode chamar de alvo qualquer objeto que esteja na superfície da Terra, que tenha um padrão, né, um formato, uma constituição material, né, e com base nesses padrões, o meu objetivo é encontrá-los numa imagem de uma área maior. Eu quero encontrar aqueles meus objetivos, esses alvos. A inteligência artificial entra em ação na hora de identificar os chamados alvos não colaborativos. Para a Força Aérea é muito importante saber onde está uma bateria antiaérea inimiga, porque se for fazer alguma incursão, é muito importante desviar dessa bateria antiaérea, não está no raio de alcance dela. Então, se eu consigo fazer uma imagem dessa área que eu pretendo fazer essa incursão e localizar onde estão as baterias antiaéreas do inimigo, isso nos garante assim, uma maior probabilidade de êxito numa operação militar. Essa tecnologia tem alguns objetivos, tanto para as próprias Forças Armadas, quanto também para a sociedade civil. Você usar para classificação, por exemplo, de manchas de óleo no oceano, né? Então você conseguir distinguir e definir com uma acurácia maior esse tipo de classificação desse tipo de alvo, no caso manchas. Utilizar para busca, por exemplo, de aeronaves que eventualmente acabem caindo, né, em áreas, sofrendo algum acidente em área com difícil acesso. Então, utilizando esse tipo de imagem, você pode auxiliar nesse processo de busca. Esse projeto foi desenvolvido no ITA, no chamado PPGAU, Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais, que existe desde o ano 2000. São mais de 2 décadas apoiando ideias inovadoras na área da tecnologia, como aconteceu com o Gustavo. E ele não foi o único a contar com esse incentivo. Outros projetos importantes também nasceram aqui. Nós somos a garantia de que aquelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas estão em alinhamento com os interesses da Força, do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa
e do Brasil como um todo. Além disso, nós estamos atualmente focando em tecnologias realmente duais. Então, o próprio trabalho do Coronel Gustavo, como o professor comentou aí, né, a possibilidade de aplicação dessa tecnologia na detecção de manchas, né, no oceano, ou seja, para meio ambiente, inclusive a parte de queimada, entre várias outras aplicações civis. O sistema criado a partir da pesquisa do Coronel Gustavo já está sendo utilizado. É mais uma importante criação tecnológica do ITA, que auxilia o município a ser referência para o país e para o mundo. E essa tecnologia, para ela realmente gerar um benefício para a sociedade, ou até mesmo para um beneficiário qualquer, ela tem que ter a inovação. Que a inovação ela está associada à percepção de um benefício, que pode vir na forma de um benefício na dimensão temporal. Por exemplo, uma tecnologia reduzir o tempo de execução de uma atividade. Pode ser realmente um benefício financeiro, porque é uma determinada tecnologia, pode minimizar um custo, maximizar um lucro, ou também o benefício da capacidade operacional. Tem oportunidade de emprego no PAT de São José. Se você está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, são muitas as vagas abertas. É hora de conferir a nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, arrumadeira de hotel, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de pedreiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia, caseiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, consultor de vendas, controlador de acesso, corretor de imóveis, costureira, cozinheira, eletricista, empregado doméstico, farmacêutico, garçom, gerente de hotel e restaurante, jardineiro, marceneiro de móveis, mecânico de automóveis, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de telemarketing, pedreiro, pintor de estruturas metálicas, promotor de vendas, recepcionista, repositor, saladeira, serralheiro, subgerente de restaurante, sushi man, técnico de refrigeração, técnico e auxiliar em patologia clínica, dosador e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, operador de telemarketing e operador de vendas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E saber o que diz a legislação quando o assunto é direito do consumidor é fundamental para não ser lesado, né? Por isso, aqui no Boletim, toda segunda-feira, a gente traz dicas de especialistas na área no quadro Seu Direito. Olá, começa agora mais um episódio do quadro Seu Direito. E hoje vamos falar sobre uma relação de consumo que envolve muitos brasileiros, os planos de saúde. Olha só, esses dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostraram que mais de 50 milhões de pessoas no país pagam pelo serviço. Mas você sabe quais são os deveres das empresas? E aí, qual é o seu direito? No que diz respeito aos planos de saúde, recordistas aí em ações judiciais, né? Reforçando também a questão da transparência e da acessibilidade às informações, alguns detalhes eles merecem atenção, como por exemplo o fato do cancelamento desse plano. Ele só pode ser feito mediante a existência de fraude ou inadimplência do consumidor por mais de 60 dias, esse é um detalhe muito importante. Os serviços prestados eles devem constar no rol da ANS minimamente. E embora a legislação autorize a carência,
Não é uma carência única para tudo. Existem carências, como por exemplo, para urgências e emergências, que são de 24 horas. Existem carências, como para internações, partos e outros procedimentos que são de 180 dias. E existe também a carência para doenças pré-existentes. Infelizmente, embora eu discorde dessa posição, a verdade é que para planos individuais existe uma carência de 24 meses e para planos em que sejam grupos familiares, essa carência ela é de 36 meses. O Projeto Guri, que oferece cursos de música de graça para crianças e adolescentes, está com inscrições abertas. E quem vai trazer todos os detalhes dessa oportunidade para a gente é a Luísa Minas. Oi, Luísa, são quantas vagas para a nossa região? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo nessa tarde. E olha só, o Projeto Guri, que é um projeto do governo do estado de São Paulo, ele está com 4.000 novas vagas abertas aqui para as regiões do Vale do Paraíba. E quem me ajuda a trazer mais informações sobre isso é o Matheus Tertuliano, que é coordenador aqui do Polo de São José. Então, Matheus, o que é o Projeto Guri, né? Como ele é benéfico para as crianças e para os adolescentes? Muito boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. O Projeto Guri é um programa sociocultural do governo do estado de São Paulo que consiste da aula de música para crianças e adolescentes, né? Uma novidade é que agora nós também damos aulas de iniciação musical para os adultos. Então, estamos contemplando os adultos agora com essa novidade, né? Mas as crianças e adolescentes fazem aula de música, teoria e coral. Então, além da prática instrumental, eles aprendem a ler as partituras, conhecer as notas musicais, trabalham um pouquinho da voz no coral também. Então, tem toda essa trajetória musical e cultural aqui no projeto. Que bacana. E sobre a faixa etária, né, dessas crianças e desses adolescentes, qual que é e também quais cursos estão disponíveis aqui no projeto? Nós atendemos crianças e adolescentes de 6 até 18 anos para a prática de instrumento. Então, temos a famílias dos sopros, por exemplo, que é saxofone, flauta, clarinete, trompete, trombone. Família das cordas friccionadas, que é o violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico. Temos também percussão, piano, além do canto mesmo, que é a técnica vocal, né? Então, além de todos esses instrumentos, o aluno participa da prática instrumental, faz também o coral e a teoria, além dessa novidade que é a iniciação musical para os adultos. Legal. E agora falando dessas novas vagas, né? Como que a pessoa faz para se inscrever? O ideal é procurar o polo de ensino mais próximo. A documentação necessária para a matrícula é indicada no nosso site. Comparecendo com a documentação desde que haja vaga para o curso desejado, faz a matrícula e está participando do Guri. É válido lembrar que as matrículas são até o dia 31 de agosto. Legal, Matheus, muito obrigada pelas informações. Como a gente viu, o Projeto Guri é um projeto essencial, né, para a cultura e enriquecimento da música aqui no nosso estado. Então, quem quiser participar, o Matheus já passou o recado e eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Luísa, muito obrigada, viu, pelas informações. Esse programa é maravilhoso, oportunidade para crianças, jovens, e agora com essa novidade, né, que a Luísa trouxe para a gente, que atende também aos adultos. O site é o projetoguri.org.br e o telefone do Polo, aqui de São José dos Campos, é o 3941-6129. E a gente fala agora de saúde. A campanha Agosto Verde Claro, de sensibilização e combate ao linfoma, quer alertar a população sobre os cuidados necessários para prevenir a doença. Esse tipo de câncer atinge, em média, 12 mil pessoas por ano no Brasil. Para a Maísa, poder cuidar da filha é um sonho realizado. Ela sempre quis ser mãe e passou 7 anos tentando, até engravidar da Antonella. Mas, enquanto curtia a gestação, recebeu o diagnóstico de linfoma. Quando foi de 5 para 6 meses, eu senti um nódulo no seio e entrei em contato com a minha médica, né? E aí ela pediu para mim fazer um ultrassom e passar no mastologista. Deu que então era menos invasivo, que não era câncer de mama, e sim aquele linfoma não Hodgkin, que é um câncer no sistema linfático. O linfoma é um tipo de câncer que afeta os linfócitos, células que protegem o organismo das infecções. Existem 2 principais categorias para identificação: linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, como foi o caso da Maísa. Com a imunidade prejudicada, o corpo pode ficar mais exposto a agentes externos. Como as células de defesa não estão tendo essa função adequada,
ele fica assim com a imunidade um pouquinho mais comprometida, então acaba aumentando o risco de ter alguma infecção, algum quadro viral, alguma pneumonia. A doença é o 20º tipo de câncer mais frequente no Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, nosso país deve registrar cerca de 12 mil diagnósticos de linfoma não Hodgkin por ano até 2025, sendo 6.420 em homens e 5.620 em mulheres. Já em relação ao linfoma de Hodgkin, a incidência anual neste mesmo período pode passar das 3.000 notificações. Na maior parte dos casos, o organismo apresenta sinais que não devem ser ignorados. O principal sintoma é o crescimento das ínguas, tá? É você perceber que está tendo um carocinho no pescoço, na axila, na região inguinal, na virilha. A gente percebe muito facilmente, por exemplo, se eu tiver uma dor de garganta, uma infecção na garganta, amidalite, às vezes a gente palpa assim no pescoço e fala, nossa, tem um carocinho que está dolorido aqui quando eu palpo. Isso é normal. Agora, se eu começo a ter um crescimento dessas ínguas, fora de um período infeccioso, um crescimento que depois não regride, que só vai aumentando de tamanho, que vai dando febre, que pode dar perda de peso. Uma perda de peso num paciente que não está fazendo uma dieta, que não está fazendo uma reeducação alimentar, uma sudorese intensa à noite, assim, de precisar trocar a camisa do pijama para se atentar e procurar um auxílio médico, porque alguma coisa pode estar acontecendo. As mutações dos linfócitos não têm causa comprovada, por isso não dá para prevenir diretamente o linfoma. Mas conhecer os sintomas ajuda no diagnóstico precoce, que é fundamental para aumentar as chances de cura. E para que essas informações cheguem no maior número de pessoas, foi criada a campanha Agosto Verde Claro, uma ação mundial de conscientização sobre o linfoma. Estar com a saúde em dia é mais um fator que auxilia na cura. Um organismo saudável responde melhor a um tratamento como a quimioterapia. Evitar hábitos nocivos como o tabagismo e estabelecer uma rotina de alimentação de qualidade e de exercícios físicos regulares mantém o corpo mais forte. Um organismo saudável, que mantém uma alimentação balanceada, atividade física, ele aguenta, se precisar passar por um tratamento, se tiver que enfrentar essa doença, ele vai ter uma tolerância e uma chance de recuperação mais fácil, muito melhor do que um paciente que já chega para a gente com algumas comorbidades. O diagnóstico da Maísa aconteceu no tempo certo para o sucesso do tratamento. Isso só foi possível porque ela sentiu os nódulos e buscou ajuda médica. Agora ela aproveita a companhia do milagrinho da mamãe, como carinhosamente chama a filha Antonella, e relembra como é importante prestar atenção aos sinais do próprio corpo. A importância da gente sempre, qualquer coisa que aparecer no nosso corpo, na nossa saúde, a gente ir atrás, né, e procurar e não deixar para lá. Porque às vezes a gente acha que é uma dorzinha simples, um nódulozinho simples, que a gente bateu em alguma coisa, uma íngua, e é muito mais além do que isso, né? Hora de saber como ficam as temperaturas da tarde de hoje e também amanhã, na previsão do tempo. Intensa névoa encobriu o céu no amanhecer desta segunda-feira, mas o dia deve ser de sol entre nuvens, intercalando momentos de céu aberto. A temperatura máxima esperada para hoje é de 17 graus e a mínima de 8. Para amanhã, terça-feira, a expectativa é de um dia mais quente, apesar da neblina e muito frio durante as primeiras horas do dia e nuvens que aumentam com o decorrer da tarde. A temperatura máxima prevista é de 23 graus e a mínima de 4. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia até aqui. Eu lembro também que toda a programação está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara FJC. Uma ótima tarde para você e até amanhã.